Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Adler novamente, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. E hoje eu quero falar sobre um assunto aqui com vocês que eu tenho certeza que vai dividir a minha audiência. Alguns vão provavelmente achar interessante, responder nos comentários, e outros vão ser afugentados, vão sair, alguns vão rir da minha cara, vão escrever que eu tô meio louco aí no comentário, mas não tem problema. Qualquer comentário é bem-vindo, tá? Seja bom ou ruim. Mas eu quero falar um pouco sobre uma coisa que eu já estou pensando, que está na minha cabeça já faz alguns meses. Para dizer a verdade, esse assunto eu já falei sobre ele, ou pelo menos eu já conversei com amigos e familiares desde que eu sou pequeno. Toda a vida eu tive um interesse especial por esse assunto, mas as coisas que têm acontecido nos últimos meses têm feito esse assunto ficar mais presente, né? Então eu quero justamente trazer o tema, contar algumas coisinhas para vocês e contar sobre o meu pensamento, tá? E o assunto é OVNI, extraterrestres, né? Na verdade, esses dois termos, né, OVNI e extraterrestre, estão sendo trocados, estão sendo atualizados, né? Então, nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, o termo UFO, né, UFO, que antes representava OVNI, objeto voador não identificado, foi substituído por outro termo que eles chamam de UAP, né, que significa fenômeno anômalo não identificado, uma coisa assim. E já não se fala mais em alien, extraterrestre, e tem uma razão específica de por que as pessoas que estão conversando sobre esse assunto já não usam esse termo, e eu quero entrar nesse assunto também. Mas o termo que eles estão usando ultimamente é inteligência não humana. Então, basicamente, o que isso significa é algum outro tipo de inteligência, talvez igual ou até superior à nossa inteligência, porém não humana, né? Então, esse é o termo que está sendo utilizado. E só para atualizar um pouquinho vocês, esse assunto não é novo, tá? Esse assunto, acho que todo mundo já sabe, está presente na cultura popular, está presente principalmente no Brasil, com casos famosíssimos como o ET de Varginha e algumas outras coisas, que muita gente dá risada, né? Muita gente pensa que faz chacota e tudo isso, mas tem gente que leva a sério também o assunto, que acredita que realmente aconteceu, né? Da mesma forma, nos Estados Unidos, casos como Roswell, né, que aconteceu, se eu não me engano, em 1947, onde relataram uma queda de um OVNI, o governo americano chegou lá, retirou os escombros, depois tirou umas fotos lá de um balãozinho falando, não era nada, era só um balão meteorológico, e ficou famoso esse assunto porque muita gente viu, né, presenciou essa queda e não era um balão, etc, né? Então, assim como esse caso, tem existido vários outros casos né, ao longo da história, desde muito tempo atrás. E sendo um pouco mais profundo no assunto, né, a história de avistamentos de OVNIs ou seres diferentes dos humanos é muito mais antiga, né? Se você considerar os mitos, desde os mitos antigos de diferentes povos, diferentes pessoas no mundo inteiro, todos eles, sem exceção, todos os mitos têm algum tipo de presença que vem do céu, às vezes vem em nave, em carruagens ou em discos, em escudos. Eles usam diferentes termos para dizer como chegaram esses seres, né? Que são seres que, em alguns casos, são superiores, mais importantes, são seres que, né, têm uma evolução mais forte do que os seres humanos, mais evoluídos, lembrei a palavra, seres mais evoluídos que os seres humanos. Então, sempre isso se repete. Então, a gente consegue ir, desde que existe história escrita, existe relatos parecidos com esse. Mas essa não é a razão de por que eu estou querendo falar sobre esse assunto hoje, né? Tem acontecido ultimamente, especificamente nos Estados Unidos, alguns movimentos por parte de políticos, e a gente está falando do poder legislativo e do poder executivo, tem ocorrido algumas coisas que trouxeram a atenção do público de volta para esse assunto, tá? Uma das coisas que eu acho que acendeu, né, a fagulha desse assunto novamente foi um artigo do New York Times que saiu em 2017 liberando
três vídeos que o próprio Pentágono já confirmou que eram vídeos realmente de OVNIs, que eles não sabem explicar, né, o que ocorre aí. E esses 3 vídeos ficaram famosos, aí você pode procurar na internet. Aí um deles é o Tic-Tac. Não é TikTok, tá? É Tic-Tac. É igual o docinho, né, o Tic-Tac, porque ele tinha essa forma redondinha, né, um cilindro branco, uma coisa assim. Outro eles chamam de Gimbal e o outro eles chamam de Go Fast, né? Esses são os 3 vídeos que ficaram famosos, né? E como foi coberto no New York Times, chamou muita atenção, né, de pessoas que normalmente não estão muito interessadas nesse assunto. E desse tempo em diante, várias outras pessoas que afirmam terem tido contatos, especialmente pessoas né, da Força Aérea Americana, da Força Marítima, né, Naval, da Marinha Americana, tem saído à luz, né, vários, eles chamam de whistleblowers, né, que são pessoas que, segundo eles, participaram de encontros com coisas que eles não sabiam explicar, e eles estão interessados em contar essa história para o resto do mundo, para o resto das pessoas. Essa semana, acho que foram 3, 4 dias atrás, houve uma audiência pública no parlamento americano, onde eles convidaram 3 testemunhas, 2 pilotos e um ex-oficial de inteligência que afirma categoricamente que ele encontrou um programa secreto dentro dos Estados Unidos cujo objetivo simplesmente era recuperar esses OVNIs, né, caídos, recuperá-los e armazená-los, e eles estão fazendo isso de forma secreta, sem a supervisão, né, do Poder Legislativo, do Congresso, como deveria ser, né? Todos os programas militares ou programas especiais dentro do Poder Executivo americano têm o que eles chamam de oversight, que é basicamente as pessoas, né, do Legislativo têm que entender quanto dinheiro eles estão gastando, em que eles têm que tem que ter visibilidade, né, sobre isso. E segundo essa terceira testemunha, isso está sendo estudado, feito de forma secreta e não, né, sem estar sob supervisão dos congressistas. Então, nessa audiência, as testemunhas falaram coisas incríveis, que é até difícil de acreditar, né? Um deles afirmou que foram recuperados corpos, né, biologics, eles chamam, né, basicamente corpos de alienígenas, né, os pilotos desses OVNIs. E, lógico, cada um acredita no que quer acreditar, né. A diferença é que essas testemunhas testemunharam sob juramento. Então, se eles estão mentindo e comprovadamente for, né, que é mentira, eles realmente estão mentindo, eles vão para a cadeia. Então, qual é a motivação deles de sentar na frente do Congresso, contar mentira, sendo que a única coisa que eles vão conseguir com isso é ir para a cadeia? E aí o exemplo, só para mostrar como uma coisa é séria, os últimos 2 whistleblowers, né, que eles chamam, que fizeram isso, é o Assange, né, com o Wikileaks, e a gente tem alguns outros que saíram, né, à luz contando segredos americanos, e hoje em dia estão exilados, estão, né, sendo perseguidos. Realmente é uma experiência que muda a vida de quem sai à luz, né, com essas alegações. E então, assim, é difícil a gente entender, questionar as motivações de pessoas tão íntegras, né, como esses 3, os 2 pilotos e o ex-oficial, arriscando a vida, a carreira, né, o modo de vida, a família, tudo isso, para poder contar esses segredos só para mentir, né? Então a gente fica pensando realmente se é ou não é verdade, né? Agora, o assunto que eu queria comentar aqui no vídeo não é necessariamente isso, tá? Eu ainda não formei uma opinião se eu acredito que o que eles estão falando é verdade ou não, mas eu resolvi fazer o exercício mental de assumir temporariamente, vamos colocar assim uma situação hipotética mental, né? Que eles estão falando a verdade. Vamos colocar aí uma situação hipotética, eu vou me livrar de todos os prejuízos, né, de todos os preconceitos, todos os preconceitos
sobre esse assunto só para poder fazer esse exercício mental de tentar entender qual seria o impacto, né, se essas alegações forem reais, né? Então, uma das coisas que eles afirmam é que existem uma ou mais inteligências não humanas que compartilham o planeta Terra com a gente, tá? Então, pensa o seguinte, é como se o planeta não fosse só nosso, vamos dizer assim, né? A gente compartilha esse planeta com outras inteligências que, segundo eles, não interagem tão abertamente com os humanos, mas que os governos de vários países, os Estados Unidos incluído, acho que o Brasil também, eles estão cientes de que existem essas entidades. E não só isso, eles têm esses programas que não somente recuperam naves caídas e tecnologia para tentar entender e gerar, né, entender como as tecnologias avançadas funcionam, né, fazer engenharia reversa para poder criar tecnologia para nós. Não somente isso, mas também eles afirmam que existem até relações diplomáticas com esses seres, né? De novo, eu não sei se eu acredito ou não, mas se a gente fizer a pergunta e se permitir pensar, né, considerar por um segundo se isso realmente é verdade, as implicações são fortes, eu diria, são pesadas, né, filosoficamente, etc. Então, como você iria trabalhar no dia seguinte, no dia que saísse algum presidente, alguma coisa assim, falar, olha, é verdade, tá aqui, a gente compartilha, existem outras inteligências, eles têm um objetivo deles, a gente tem relações diplomáticas, a gente não está sozinho. Para mim, isso muda bastante. Eu não sei explicar exatamente como, mas o fato de saber que que nós não somos os únicos capazes de gerar o tipo de tecnologia que a gente faz, né, coloca em perspectiva várias coisas, né? Por exemplo, as próprias guerras, brigas, desacordos entre os humanos, diferentes países ou até mesmo dentro do mesmo país, de repente parecem pequenas, parecem insignificantes. Quando você considera que não somente pode existir algum vizinho, né, que a gente compartilha o nosso sistema solar, o nosso planeta, mas também considera a possibilidade de que algum deles ou são neutros ou não são benignos, não tem, vamos dizer assim, melhores intenções para a raça humana, tá? Então, para mim isso é uma coisa que me faz pensar, me coloca, né, em modo introspectivo, porque eu acho que tal como outras pessoas, sempre me questiono, né, qual que é o sentido de tudo, né, qual que é o objetivo de tudo, e eu acho que essa dá uma resposta interessante, né, conhecer quem são, interagir, entender suas intenções e se unir como povo, como raça humana, para ter certeza que a gente consegue, né, nos protegermos de algum ataque, alguma coisa dessas entidades, ou até aprender deles, né, se as intenções deles forem boas. Então, assim, eu tenho muito mais coisas que eu quero falar sobre esse assunto. É um assunto que, mesmo que eu tente, eu não consigo parar de pensar nos últimos meses, eu diria. São coisas que estão acontecendo muito rapidamente, então se vocês procurarem aí pela internet, vocês vão achar que ultimamente, nas últimas semanas, eu diria, tem cada vez mais provas, indícios, tem aparecido. Eu acho que a gente está numa situação iminente, vou arriscar, tá? Daqui até Natal, vamos dizer assim, fim de ano de 2023, a gente vai ter algum tipo de confirmação oficial de que nós não estamos sozinhos. E aí o meu convite para vocês faz o exercício, pensa, o que mudaria para você? Acho que para algumas pessoas não mudaria nada, né? Segunda-feira tem que trabalhar, tem que pagar as contas, então tanto faz. Eu aqui, o extraterrestre lá, tá tudo bom. Mas para outras pessoas provavelmente vai ser um pouco mais profundo, né?
as mudanças. Então, quero escutar de vocês. Estou preparando um vídeo um pouquinho mais longo sobre o assunto para falar especificamente o que eu acho que vai mudar na minha vida se isso realmente acontecer e como eu quero me preparar para isso. Então a gente vai conversar sobre isso no meu próximo vídeo, mas por enquanto eu só queria trazer um pouco desse assunto aqui para vocês, compartilhar esses minutinhos e tô ansioso para ler os comentários, para entender o que vocês acham sobre isso, tá? Sem brigar nos comentários, mas vamos conversar aí, conversa civilizada, tá bom? Muito obrigado, bem-vindo de volta aqui. Eu prometo que eu vou gravar mais vídeos e a gente se vê na próxima.